Eu converso aqui nos estúdios do Cidade Alerta Paraíba com o meu amigo delegado especialista em segurança pública, o doutor Pedro Ivo. Boa noite, doutor Pedro. Infelizmente, se não é o primeiro, nem será o último caso que nós vamos tratar aqui, né? A gente vê com muita frequência essas coisas acontecendo, né? Famílias sofrendo. Mas aí, neste caso, a Justiça decretou a prisão preventiva aí, do suspeito do Juan. Mas qual a diferença, tecnicamente falando, entre uma prisão preventiva e uma prisão temporária? E também do homicídio doloso e do homicídio culposo. Boa noite, doutor Ivo. Boa noite, João Mar. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar de volta aqui ao Cidade Alerta Paraíba. É importante, primeiramente, distinguir a prisão temporária. É uma prisão que tem um prazo, João Mar, um prazo estabelecido em lei. Após esse prazo, a pessoa é colocada em liberdade, automaticamente. A depender do tipo de crime, essa prisão pode ser de 5 dias, prorrogável por mais 5, ou de 30 dias, prorrogável por mais 30, se for um crime hediondo ou equiparado. Então, a prisão preventiva, já por sua vez, ela não tem prazo. É quando existem elementos suficientes a mostrar que aquela pessoa oferece risco à sociedade, é um criminoso quanto mais, é uma pessoa delinquente de maneira reiterada ou que ameaça testemunhas. Então, essa é a diferença. No caso concreto, eu não tenho conhecimento, mas parece-me que foi uma prisão preventiva. Sim. Portanto, não há prazo. Em relação ao dolo eventual e à culpa, esse ponto é muito importante, porque nós vemos muitos casos de acidentes de trânsito em que esse debate é trazido pelos advogados de defesa, pelo judiciário e pela própria acusação, o Ministério Público. Jomar, o dolo é quando existe a intenção do sujeito de praticar o resultado, de atingir o resultado, ou ele assume o risco daquela conduta. Por sua vez, a culpa é quando o sujeito age com negligência, imperícia ou imprudência. É o sujeito que, por exemplo, está dirigindo um veículo, num exemplo concreto, sem estar embriagado, e de repente cai o celular no chão, ele vai pegar o telefone e ali ele, numa displicência, acaba atropelando uma pessoa numa faixa de pedestres. Essa conduta, aparentemente, é uma conduta que é imprudente. Então, ele, se eventualmente matar aquela pessoa, ele responderia por um homicídio culposo. E esse homicídio culposo, pela nossa legislação, ele é julgado por um juiz de direito de uma vara criminal. Ele não vai para o tribunal do júri, que só julga os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aqueles crimes cujo resultado é a morte, ou tentado ou consumado, em que o sujeito tinha a intenção de matar, a intenção direta, ou assumiu o risco de assim fazer. A intenção direta, Jomar, por exemplo, é quando o sujeito está dirigindo um carro, vê o seu algoz, a pessoa com quem ele tem uma má relação, e ele, desafeto, ele coloca o veículo em alta velocidade para atropelar aquela pessoa. Nesse caso, nós estaríamos com o veículo como instrumento para a prática do crime. Poderia ser uma arma de fogo, uma pedra ou qualquer outro objeto. Isso é o dolo direto, quando o sujeito tem a intenção direta de atingir o resultado. Só que a legislação pune como dolo também quando o sujeito pratica a conduta assumindo o risco de produzir o resultado. E essa assunção do risco de produzir o resultado é onde é uma linha tênue entre esse dolo eventual e a culpa. Quando ele assume o risco de praticar o resultado, ele responde como dolo. O homicídio doloso vai para o tribunal do júri, a pena é entre 12 e 30 anos, se houver qualificadora, ou entre 6 e 20, se for um homicídio simples. Por sua vez, o homicídio culposo de trânsito, Jomar, ele tem uma pena de 5 a 8 anos apenas, se for considerado culposo. Portanto, quase todas as defesas técnicas trazem à tona a busca de trazer o homicídio para a culpa. Dizer que o sujeito não tinha a intenção de matar e nem teria assumido o risco de matar a sua vítima. Já a acusação, por sua vez, tenta demonstrar que, mesmo ele não tendo a intenção direta de praticar aquilo, de atingir a vítima, ele assumiu o risco de praticar aquela conduta e de atingir aquele resultado. E aí, Jomar, é muito importante, em casos dessa natureza, diversas situações como verificar a velocidade em que o veículo trafegava na via, o descumprimento de regras elementares de trânsito, como, por exemplo, um semáforo vermelho proibindo a ultrapassagem, a embriaguez do sujeito ao dirigir o carro, a maneira como ele conduzia o veículo, a quantidade de pessoas que estavam naquele veículo ou que trafegavam naquela via, a quantidade de cruzamentos que ele passou violando a norma de trânsito. Então, comprovadas todas essas circunstâncias violadoras, a tendência
do caso concreto é que seja enquadrado como dolo eventual, porque o sujeito assumiu o risco de matar. Ele não praticou uma mera culpa, ele não agiu com a desídia, uma negligência ou imprudência. Ele literalmente foi indiferente em relação ao resultado. Para ele, tanto fazia atingir e matar alguém como não matar. E nesse caso concreto, me permita, Jomar, fazer uma conclusão aqui enquanto professor de Direito. Indiscutivelmente, esse caso trata de um dolo eventual. O sujeito vinha dirigindo o veículo a 163 km por hora, numa das avenidas mais movimentadas de João Pessoa, onde há diversos cruzamentos ali, após possivelmente, não temos prova ainda de estar embriagado, e ultrapassou um sinal vermelho em que estava lá, ultrapassou 2 sinais verdes e um sinal vermelho. Coincidentemente, por infelicidade, esse motociclista estava ultrapassando ali, trabalhando pela madrugada para ganhar o seu pão de cada dia, foi atropelado fatalmente por esse sujeito. Então, todas as características desse caso concreto, como outros que tivemos aqui na Paraíba, a exemplo da morte da doutora Fátima Lopes, a exemplo da morte da filha do policial federal Deusimar Guedes, são casos que mostram que o sujeito que estava dirigindo aquele carro, ao ultrapassar semáforos sem obedecer minimamente às regras de trânsito, por ingerir bebidas alcoólicas em excesso antes de pegar o volante do carro, essa pessoa literalmente assumiu o risco de matar alguém. Foi indiferente em relação ao resultado morte. É diferente, Jomar, para finalizar aqui, de uma pessoa que por alguma situação pontual acabou por atropelar alguém, até mesmo causar a morte, mas por uma situação de imprudência, de negligência ou de imperícia, que nesses casos a legislação coloca como crime de trânsito, artigo 302, parágrafo 3º, e a pena é de 5 a 8 anos, sendo julgado por um juiz de uma vara criminal comum e não pelo tribunal do júri. Se enquadrado como dolo eventual, a pena vai para 12 a 20 anos, se homicídio simples, nesse caso aí possivelmente um homicídio qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima, vai para 12 a 30 anos, conforme a nossa legislação. Portanto, uma pena severa e que fica aqui a lembrança, Jomar, que situações dessa natureza sirvam, como você muito bem colocou aqui anteriormente, para que outras pessoas que estejam pensando em praticar condutas similares a essas, não façam. Peguem o Uber, falem com algum amigo que dirija, que não beba, que eu peço uma carona, enfim. Não coloque em risco a sua própria vida ou a vida de quem estiver trafegando na via pública em razão de condutas irresponsáveis como essa que acabamos de falar. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Sempre bem-vindo, porque sempre esclarecedora, e aguardando uma próxima oportunidade para a sua presença aqui no programa. Boa noite e até lá. Muito obrigado, Jomar. Sempre uma satisfação estar aqui presente nesse programa. Prazer é todo nosso. Quem me conhece, né, dos anos que eu apresento programas aqui na TV Correio, sabem da minha total intolerância com relação a quem tira a vida de pessoas inocentes como essa. Eu nunca consigo me colocar no lugar do autor da dor das outras pessoas. Eu só consigo me colocar no lugar certo, no lado certo, da vítima, daquela pessoa que teve ali, né, a sua vida vilipendiada, né, encerrada, a dor dos familiares daquele que teve a sua vida ceifada, ou por um ato doloso, ou por um ato culposo, ou até por um ato criminoso propriamente dito. Não adianta, é da minha personalidade, é do meu caráter. Eu sou intolerante com esse tipo de gente. Sempre ficarei do lado certo, do lado da vítima, do lado da família da vítima. Disso aí não tenho dúvidas. Parabéns à decisão acertada do Poder Judiciário aqui do meu estado, que decretou a prisão preventiva do Juan, já que ele tirou a vida de uma pessoa inocente, diferente dele, que estava enchendo a cara de cachaça, estava trabalhando na madrugada da sexta para o sábado. Vem para cá agora, me acompanha, vamos